Sabe, poucas pessoas sabem sobre isso, mas a política nacional é dominada por duas elites de dois estados aqui do país. E eu me refiro ao eixo Rio-São Paulo. Enquanto as elites de São Paulo e as elites do Rio continuarem dominando e mandando na política nacional, as coisas não vão melhorar. Existe solução, existe, só que a solução ela tá fora desse eixo Rio-São Paulo. E por que eu falo isso? Porque quem manda na política nacional, cara, é a elite paulista e, em partes, a elite carioca. A elite carioca, cara, ela não é mais uma elite financeira que tinha importância quando o Rio de Janeiro era a capital do Império do Brasil. Porém, ela é uma elite artística, né? Os atores da Globo tá tudo lá. Então é uma elite que tem sim, que domina a política nacional. Porém, a elite de São Paulo, a elite carioca, ela é tão perigosa, tão cruel e tão perversa quanto a elite paulista. São duas elites que destroem o Brasil há muito tempo, acabam com o Brasil há muito tempo. Porém, a elite paulista, ela consegue ser ainda mais terrível, ainda mais diabólica. A burguesia paulistana, que é o pessoal lá da Faria Lima. O que é a Faria Lima? A Faria Lima é um lugar lá no centro financeiro de São Paulo, onde você tem um empresariado paulista. Os caras que têm dinheiro, né? E eles especulam na bolsa de valores, né? Através de dívida pública. E uma coisa eu te garanto, cara. O sistema financeiro nacional, ele é podre. Podre. E a sede desse sistema financeiro tá em São Paulo. É a Faria Lima. O pessoal do Bitcoin, né? Os investidores, XP não sei das quantas. O pessoal que vive numa bolha, vive fora da realidade do Brasil. Quem manda na política do país inteiro são eles, cara. Por mais que seu estado tenha votação, eleição, o seu candidato, o seu governador, ele tem que seguir a cartilha que manda a elite de São Paulo, a burguesia de São Paulo. O pessoal da Faria Lima. E por que São Paulo domina a política nacional? Vamos lá. Se vocês não sabem, houve uma guerra aqui no Brasil, né? Houve uma pequena guerra civil. Não foi uma guerra de proporção nacional, mas houve. Que foi quando Getúlio Vargas enfrentou os paulistas. E os paulistas tomaram o cacete pro exército de Vargas. Só que o Getúlio, ele foi muito ingênuo, né? Ele não terminou o serviço como deveria ter terminado. E a elite de São Paulo perde a guerra de uma maneira militar, só que eles vão se reorganizar para conseguir derrotar Getúlio através da influência, através das ideias, que era uma estratégia que depois ia ser usada pelas grandes potências, que era chamada de guerra híbrida, que é outro tipo de guerra. E a elite de São Paulo se organizou para poder atacar o governo de Vargas. Para você ver como a elite, a oligarquia paulistana, ela é diabólica. Ela é diabólica, cara. Além dela fazer mal pro próprio povo de São Paulo, que é literalmente escravizado para sustentar a boa vida deles lá, ela faz mal pro país inteiro. Neste ponto, a elite carioca só faz mal pro Rio de Janeiro, né? Nesse ponto. Só que também é uma elite canalha.
Também é uma elite canalha. A elite do Rio de Janeiro. Aquele pessoal ali da Zona Sul, Leblon, Copacabana, né? Aquela bolha deles lá. Enquanto o pobre, o trabalhador carioca tá se ferrando, tá vivendo a desgraça. Mas enfim. Eles vão criar a USP, que é a Universidade de São Paulo. Por que eles vão criar a USP? Através da USP, eles vão disseminar um monte de bobagem, um monte de idiotice a respeito do Brasil, do povo brasileiro e da sua história. Eles vão começar a atacar o Brasil e distorcer a história do Brasil. Esse argumento nojento de meritocracia que temos aqui no Brasil, cara, ele começa lá em São Paulo. Ele se cria lá em São Paulo. Começa a percepção que nós brasileiros, a gente não é o país de primeiro mundo, porque nós somos preguiçosos, porque a gente não deu certo, e blá, blá, blá. Sabe essa síndrome de vira-lata? Esquecendo todo o processo histórico-cultural no qual o nosso país é submetido, e no qual a oligarquia de São Paulo, a burguesia paulistana, se beneficia desse processo de exploração colonial. Resumindo, a elite de São Paulo, ela tem um projeto de país só para São Paulo. Para São Paulo, tudo bem, deixa São Paulo se desenvolver um pouco aqui, indústria. O resto do Brasil que se dane, que se lasque. O pessoal do café, né? Ligado ao café. A elite que é ligada aos cafeicultores. Que é uma elite extremamente racista. Uma elite que impulsionou a imigração de europeus para poder embranquecer a população, para mostrar o quanto eles são racistas. Nojentos. Basta ver o preconceito que o paulistano médio tem contra qualquer coisa que é fora de São Paulo. Principalmente contra outras regiões do Brasil. Para eles, o Brasil se resume a São Paulo. Cara, isso é ridículo, cara. Isso é de uma ignorância absurda. O Brasil não se resume a São Paulo. O Brasil é gigante. E cada região do Brasil deve ter seu direito de se desenvolver. Não é só São Paulo, não. E tem outras regiões do Brasil que têm potenciais até mais do que São Paulo. Eu falar isso, eu acho que deve ferir o orgulho do paulistaninho médio, branquinho, europeu, geralmente italiano, alemão, sei lá. Porque lá é um monte de imigrante que tem lá. Deve ferir muito o orgulho deles, né? Tô nem aí. Coitado da classe trabalhadora de São Paulo, povão pobre, né? Das periferias de São Paulo. Porque eles trabalham que nem escravo para sustentar a boa vida deles lá, né? Da elite da classe média alta paulistana. Porque o meu confronto, a minha birra, não é contra o trabalhador pobre da periferia de São Paulo. Porque esse é do povão, cara. Entendeu? Ele não tem culpa de nada, ele não tem nada a ver com isso. Claro que não. Minha treta é com a classe média de São Paulo e com a elite, a burguesia de São Paulo. Minha treta é com esse pessoal. E geralmente eles estão no centro de São Paulo. E também nos interiores. Mas principalmente no centro. Minha treta é contra esses caras aí. Aí depois que eles criam a USP, repare bem, todos os presidentes que a gente vai ter, né, após o golpe que eles vão dar do Getúlio Vargas, né? O Vargas vai sofrer o golpe e misteriosamente ele vai se suicidar. Cara, essa história é muito estranha, cara. Ele se suicidou do nada, cara.
Logo depois dele ter falado que o petróleo era nosso, que ele criou a Petrobras, eu aposto que tem. Nossa, a burguesia paulistana não gostou nada disso, cara. Quando o Vargas criou a estatal forte, que era a Petrobras. E falou que o petróleo era nosso. E a burguesia de São Paulo, que é submissa aos gringos nojentos, aos europeuzinhos, aos americanos, que atende e serve os interesses deles, não gostou nada disso, cara. E misteriosamente, o Getúlio Vargas se suicida. Aí quando ele morre, eles colocam os seus capachos, os seus capatazes, no poder aqui no Brasil. E todos eles passam pela USP, a maioria deles. Ou quando não passa pela USP, você tem um economista que eles colocam que é da USP, ou alguém que é ligado à USP. O canalha do Fernando Collor, o canalha do Fernando Henrique, Lula e Bolsonaro não, né, estudaram na USP, mas tem economistas, tem pessoas que eram próximas a eles, que estavam ali no poder junto com eles, que eram da USP, né, que estavam aconselhando eles a fazer a cartilha que a burguesia de São Paulo, formada na USP, né, esqueci de falar isso, boa parte da burguesia de São Paulo é formada na USP. A cartilha deles é essa, liberalismo, né, para São Paulo, indústria, desenvolvimento, não para os trabalhadores das periferias de São Paulo. Veja bem, para a classe média branca de São Paulo e para a burguesia de São Paulo. Racista. Para eles, desenvolvimento e indústria. O resto do Brasil, atraso e subdesenvolvimento. Para São Paulo, tudo. Para o resto do Brasil, nada. Paralelo a isso, o Brasil continua sendo um país colônia dos interesses estrangeiros. Porque eles querem que seja assim. E o único que bateu de frente com eles, o Getúlio Vargas, cara. Só que Vargas não terminou o serviço. Eu já vou ficando por aqui. O eixo Rio-São Paulo, né? A elite do Rio... Tem muita coisa pra falar da elite do Rio. Eu também é uma elite canalha, também é uma elite diabólica. Só que é uma elite que faz mal pro povo carioca, né? É uma elite que se restringe a fazer mal pro povo carioca. É uma elite ligada à Globo, pô. É os artistas da Globo. Aquele pessoal lá. Mas são duas elites canalhas, né? Mas a elite de São Paulo, sem dúvidas. A burguesia paulista, ou paulistana, ela é muito mais letal. Ela é muito mais... ela causa um estrago muito maior no país. Só pra finalizar, né? Mas o que o desenvolvimento de São Paulo tem a ver com os atrasos dos outros estados? Se os outros estados são atrasados, a culpa é dos outros estados. Não, seu idiota. Não. São Paulo, a burguesia de São Paulo, como eu disse, ela não deixa que se tenha um projeto de industrialização em outros lugares do Brasil, fora de São Paulo. Eu boto fé que aí no Nordeste tem projeto de industrialização e de desenvolvimento. Mas você acha que a elite, a burguesia lá de São Paulo vai deixar isso acontecer? Você acha que eles vão perder o poder que eles têm? Eles sabotam o projeto, cara. E mesmo que o governador, seja lá quem, consiga chegar até o poder nessa região, eles sabotam o cara, boicotam o cara, não deixam o cara fazer nada. É por isso que as outras regiões são tão atrasadas. E tem gente lá em São Paulo que tem a pachorra de dizer que São Paulo é mais desenvolvida porque
A gente é mais esforçado. A gente é mais, trabalha mais. Claro que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Né? Todas as regiões do Brasil trabalham igual ao São Paulo. Não tem isso não. Os trabalhadores têm a mesma carga horária, cara. A diferença é que em São Paulo a elite canária de lá, ela tem um projeto só pra lá. E ela domina a política nacional. Essa é a única diferença. Existem pessoas inteligentes em todos os lugares. As oportunidades têm que ser dadas para todos em todos os lugares no nosso país. Todos merecem se desenvolver. Ter a sua indústria. Não é só São Paulo não, cara. Mas, né, felizmente o Getúlio Vargas vacilou. E eles estão aí no poder. Então, assim, existe a salvação, existe, mas essa salvação ela tem que vir fora dessa política nojenta, desse eixo maldito, que é o eixo Rio-São Paulo. Principalmente São Paulo. Cara, eles morrem de ódio do Juscelino Kubitschek. Não que o Juscelino Kubitschek fosse nacionalista. Eu acho que ele não era como Vargas. Mas ele também não era das piores opções. Ele era um cara regular. Ele era tipo Itamar Franco, pô. Pra quem não conhece o Itamar Franco, foi ele que assumiu o governo quando o Collor foi impeachmentado, né? Não era aquele nacionalista como era o Vargas, mas também não era um pilantra entreguista, né? Era regular, na média. Aí o Juscelino Kubitschek, ele confronta a elite paulistana quando ele decide criar a capital Brasília. Porque eles não só que já não basta dominar a política nacional e concentrar o desenvolvimento lá. Eles queriam que a capital do Brasil fosse São Paulo, cara. O que seria muito pior. Eles queriam que, sei lá, o centro do governo fosse a Avenida Paulista. Mas quando o Juscelino Kubitschek enfrenta eles e constrói Brasília, cara, o Juscelino Kubitschek, ele foi como se ele tivesse ferido o orgulho da elite paulistana e da classe média paulistana, né? E até hoje eles morrem de ódio disso. Vão ter que viver com isso. Vão ter que viver com isso. Porque o fato de Brasília ser a capital do país foi uma sacada genial. Porque se Brasília está no centro, se o Brasil entrar em guerra com a nação, é difícil você conseguir chegar até o centro para atacar a capital do país. A capital não pode ser atacada. A capital é o centro do país. Se você toma a capital de um país, aquele país ele meio que não tem como ele reagir, cara. Então foi uma sacada genial do Juscelino Kubitschek e construir Brasília como capital do país. Porque ele não só confronta a elite de São Paulo e afronta a elite de São Paulo e fere o orgulho deles lá, mas ele constrói a capital do país num ponto estratégico, o que é muito importante. Porque ele via que se no futuro o Brasil fizer inimigos, a capital não pode ser atacada. Você falar o quanto a sociedade de ambos os estados, tanto o Rio quanto São Paulo, é extremamente doente, né? Tanto a sociedade lá do Rio quanto a sociedade paulista, extremamente doente, cara. As elites de ambos os estados criou-se uma sociedade doente. A violência que acontece nesse eixo Rio-São Paulo, cara, é algo fora do comum, cara. Eu acho que nem países em guerra se tem a violência tão alta quanto a violência, o grau de violência que se tem, tanto no Rio quanto em São Paulo. Fruto dessas burguesias parasitárias, né? Que criou esse tipo de sociedade. Cara, eu curto rap pra caramba, pô. Facção Central, né?
racionais, consciência humana. Pô, os caras eles denunciam tudo de errado que acontece em São Paulo. Os racionais denunciam o racismo que tem em São Paulo, facção central, a desigualdade, consciência humana também. Lá no Rio eu não tô muito ligado como que é lá no Rio. Mas a gente sabe que a violência lá é grande pra caramba, né? Isso a gente sabe. Todo mundo sabe disso, felizmente. Mas em São Paulo, cara, a sociedade é doente, cara. Sabe, a exclusão social, a perversidade, o racismo, a segregação social nesses dois estados é brutal, cara. Não que outros lugares não tenha, claro que tem. Só que no Rio de Janeiro e em São Paulo, a violência é brutal. Como eu falei, nem países que estão em guerra conseguem ser tão brutais assim. E quem criou essas duas sociedades, desses dois estados? As suas burguesias, né? A burguesia carioca e a burguesia paulista. Mas é complicado, né? Porque se você tem um candidato que é fora desse eixo e o cara tenta ganhar as eleições, e mesmo que o cara consiga ganhar, que vai ser muito difícil, a elite de São Paulo não vai deixar o cara fazer nada. A não ser que haja uma confrontação. Aí as coisas podem ficar muito tensas, podem ficar muito feias. Mas eu também não vejo outro caminho, cara. Ficando por aqui, né? Falar sobre o eixo Rio-São Paulo, a burguesia, as elites, que não só fazem mal pro seu próprio povo, pra sua classe trabalhadora desses dois estados, que são duas classes trabalhadoras sofridas, que é a classe trabalhadora da periferia de São Paulo e a classe trabalhadora dos morros cariocas, que são massacrados todo dia por eles e fazem mal pro país inteiro. Né? Eles também levam o país inteiro de que as outras elites dos outros lugares seguem a cartilha deles. Principalmente da elite de São Paulo, a Faria Lima, o pessoal lá da Faria Lima. Lá. Os banqueiros canários, empresariado lá. Reitista, agiota. Ficando por aqui.